Os conselhos que eu não recebi. Os conselhos que eu não recebi. Esse é mais um vídeo aí sugerido por um dos inscritos aqui do canal. Querido valoroso Cláudio sugeriu que eu fizesse um vídeo, né, para vocês falando os conselhos que eu daria, que eu não recebi. Quando eu estava vindo para os Estados Unidos, ou quando eu cheguei, durante os primeiros anos aqui e tal. Ou até mesmo antes de chegar, né? Quando estava lá se organizando para vir para os Estados Unidos. Enfim, vamos ver o que vai rolar aqui nesse vídeo. Mas antes, vamos lá comigo preparar um café, né? Bate-papo pede um café. Então vamos fazer um cafezinho e bater um papo. Sim, o primeiro conselho é orar ao Senhor. Ore a Ele, primeiramente pedindo confirmação, se de fato é esse passo que você precisa dar na sua vida, se é da vontade dEle. Porque de verdade, a gente faz planos com o nosso coração, a gente almeja coisas e tal, mas se a nossa vontade, o nosso desejo do nosso coração não está alinhado com a vontade de Deus para a nossa vida, não vai ser bom. Pode acontecer, é claro que pode acontecer. Você pode conseguir dar esse passo que você deseja, mas se não é da vontade de Deus, as coisas podem não ser tão boas quanto você imaginava. Eu tenho isso na minha consciência. Então, ore a Ele primeiramente pedindo aí, sabe, a confirmação. Ouça a voz de Deus antes de qualquer outra voz, de qualquer outro conselho. Ouça a voz do Pai. Deixa Ele guiar o seu coração de verdade, sabe? E partindo do princípio que é da vontade do Senhor, né? Continue em oração. Ore a Ele para que abra as portas, né? Para que te dê a direção, te dê o discernimento e a sabedoria. Porque assim como é o conselho 2, né? Que a gente vai falar já já, o conselho de planejamento e organização, antes mesmo do planejamento e da organização, a gente precisa ter uma direção. A gente precisa ter sabedoria, né, para conseguir dar esse passo, fazer essa organização. Então, fazer tudo guiado, né, por Deus, direcionado por Ele, estando aí, sendo de fato, né, ali, tendo Ele como uma bússola, as coisas vão fluir, sabe? As coisas vão fluir. Um pequeno exemplo foi quando eu recebi aí o convite, digamos assim, né, de vir aqui nos Estados Unidos com os meus filhos e tal. Eu primeiramente orei ao Senhor porque não era um desejo do meu coração. Ainda que fosse para ficar um tempo curto aqui, não era o desejo do meu coração. E a primeira coisa que eu pedi a Deus é que se não fosse da vontade dele, eu queria confirmação. Se não fosse da vontade do Senhor,
que as coisas fossem difíceis, sabe? Que dificultasse tudo, passaporte, visto, que as coisas fossem difíceis. E eu orei mesmo a Deus, sabe? Para que Ele colocasse pedras no caminho. Sinais que eu entendesse que não é esse o passo que eu tenho que dar na minha vida agora. Não é o que Deus quer. E pelo contrário, né? Eu acho que eu queria muito que essas pedras aparecessem no caminho, porque não era minha vontade de vir para cá, de fato. Eu estava até terminando de construir, né? Reconstruir a minha casa, fazer a reforma da minha casa lá no Brasil, então não era viável na minha mente naquele momento, mas eu orei ao Senhor e pelo contrário, as coisas aconteceram com muita facilidade. Tudo foi assim, ó, muito simples e muito prático. Se você não conhece a minha história, eu tô aqui nos Estados Unidos desde 2017. Eu vim pra cá porque eu queria passar um tempo curto aqui para fazer uma grana e voltar pro Brasil. Viveu essa experiência ali, mas voltar, sabe, com mais dinheiro. Eu tava ali fazendo a reforma da minha casa, tinha planos de construções de algumas coisas. Ou seja, né, e as pessoas falam, que melhor lugar do mundo do que os Estados Unidos para fazer dinheiro? Ilusão. Não é que não dê para fazer dinheiro, mas gente, não é simples como as pessoas falam, não. Mas enfim, o vídeo não é sobre isso. Mas se você quer conhecer melhor a minha história, você pode entrar na playlist Recomeço nos Estados Unidos. Nela tem toda a minha história, antes, chegada e depois aqui nos Estados Unidos. Então, você vai poder conhecer melhor aí, mais a fundo aí a minha história de vida. Enfim, então você recebeu a direção de Deus, recebeu a resposta, né? Recebeu a orientação do Pai. Comece o planejamento. Mas, como vocês viram, eu estava aqui tomando meu cafezinho, peguei um biscoitinho, meu café já tá até quase esfriando, tomei a metade, mas ainda tem um café aqui, ó, gente, tá gostosinho. Só que eu tenho algumas coisas para fazer aqui no quintal. A gente vai continuar o nosso bate-papo, mas deixa eu dar uma supervisionada que eu gosto de fazer aqui no quintal na parte da manhã. E ao mesmo tempo, gente, eu faço isso ouvindo, ó, os passarinhos, os insetos. Tem coisa melhor? É lógico que no fundo tem carro passando na estrada, gente cortando grama, mas a gente filtra o som, né? E filtrar é um dos conselhos que eu quero te dar. E vocês vão entender, já já eu explico pra vocês. Mas agora, vem comigo dar um rolezinho aqui no meu quintal. Delicadeza. Delicadeza da natureza. Enfim. E quando o assunto é planejamento, o planejamento ele vai muito além, sabe, de organizar as malas e partir. Esse planejamento ele acontece muito antes, né, da viagem.
muito antes de você já ter o seu destino final, digamos assim. E envolve pesquisa, é o que eu aconselho bastante. Mas quando eu falo pesquisa, eu não estou falando para você mandar mensagem para youtuber ou famosinho do Instagram que mora aqui perguntando as coisas. Não, 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 não. Google existe para nos auxiliar. E eu te garanto que você vai conseguir obter muito mais informações fazendo buscas e pesquisas ali mesmo do que perguntando, sabe? Por que eu estou dizendo isso? Por eu morar aqui, eu recebo muitas mensagens de pessoas que estão planejando vir, pessoas que já estão com planos de vir ou até com tudo organizado para vir, me perguntando: Nilza, como é que tá de trabalho, como é que tá o valor do aluguel aí nos Estados Unidos? Vocês entendem que é uma pergunta complexa? Porque, primeiro ponto, para onde você está indo, né? Qual local você está indo? É ali, você tem que... O seu alvo tem que ser a região que você está se mudando, a região que você está indo, seja para um intercâmbio, passar um tempo, férias ou morar, não importa. Esse tem que ser o seu alvo. E não adianta você perguntar para quem mora lá na Flórida como está a vida aqui na Geórgia. Não adianta, porque os estilos de vida são diferentes, os valores são diferentes. E outra coisa também, não é que a gente tenha má vontade, é que o tempo que a gente perde, muitas das vezes, parando para pesquisar para você, você consegue pesquisar, entende? E na minha mente eu entendo que quando a gente tem esse planejamento, essa vontade de fazer uma mudança como essa, a gente já tem que saber para onde a gente está indo, sabe? A gente já tem que pesquisar, a gente já tem que ir a fundo. E não é se guiando por canal de YouTube, não, 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 porque cada um vive a sua própria realidade. E a realidade de fulano é diferente da minha, entende? Então a gente também tem que ter um pouquinho de cautela e cuidado nesse ponto, sabe? Pesquise no Google. Você pode perguntar assim, quais termos buscar se você não domina o inglês e traduzir no próprio Google o que está ali. Isso vai te ajudar e vai te dar margem, porque não adianta eu focar. É a mesma coisa, por mais que você venha para a Geórgia, mas você não está vindo para a cidade em que eu moro, para a região aqui que eu moro, você está indo para uma outra região. Não adianta eu querer passar o valor do que está aqui, sabe? Porque muda de região para região. Tudo muda, de condado para condado principalmente. Então, faça a sua busca sem medo, né? Sem medo, faça a sua busca. Faça a sua, como é que eu posso dizer? Sua pesquisa, buscando orientação sempre primeiramente de Deus e buscando informações concretas, sabe? Eu não tenho informações concretas para passar. Eu não vivo dentro da comunidade brasileira, sabe? Eu não vivo nesse ciclo da comunidade brasileira daqui da região. Então eu não sei como é que tá de emprego, sabe? Eu não sei como tá. Primeiro conselho que eu dou, vá em grupos do Facebook. Busque brasileiros, vamos supor, você está vindo para a região de Marietta. Brasileiros em Marietta, Geórgia. Ou você está indo para o centro mesmo, para Atlanta. Pesquise brasileiros em Atlanta, Geórgia. E dentro desse grupo você consegue ali informações mais concretas. Até mesmo na lupa, buscando ali carro, aluguel, escolas. Você busca ali, porque com certeza já tem posts ali naquele grupo que podem te auxiliar. E se ainda que você não encontre, faça o seu post, publique lá, peça orientação. Grupo de WhatsApp, a galera coloca nos grupos de WhatsApp. Eu não faço parte de nenhum grupo de WhatsApp, então não tenho como passar grupo de WhatsApp para ninguém. E nem colocar ninguém em grupo de WhatsApp, que eu não tenho. Mas eu sei que nesses grupos vocês conseguem esses auxílios, sabe? Então é um meio aí também, de antes de chegar, você ter informações, de você buscar informações.
Conselho número 3. Seja forte e corajoso. Porque de fato é necessário. É necessário ser forte para enfrentar todas as adversidades que a gente passa aqui nesse país. É uma terra distante, é uma terra estranha, língua diferente, cultura diferente, então é necessário muita força para superar cada step, cada degrau, desde o menor até os maiores degraus mais difíceis de se escalar. E é claro que sempre que você se sentir esmorecido na fé, enfraquecido, lembre-se que com Cristo nós somos fortes. Ele é a nossa fortaleza. Então jamais, jamais hesite em buscar auxílio no Pai. E é claro, não tenha medo, vergonha de pedir ajuda. É necessário às vezes, né? Eu sei que para mim é difícil. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ser autossuficiente. Mas eu enxergo também que Deus ele me quebrou muito nessa parte aqui nos Estados Unidos. Ele me mostrou que eu não preciso fazer tudo sozinha, porque eu não estou sozinha. Primeiramente eu tenho Ele. Segundo, tem aqueles que Deus colocou no meu caminho, ao meu redor, para poder me ajudar. Para segurar na minha mão no momento de medo, de dor, né? Seja o meu marido, que é meu grande amigo, meu grande parceiro de vida, mas também muitas outras pessoas, né? A nossa família da igreja, digamos assim, né? Como eles gostam de falar aqui, church family. E Deus, ele colocou pessoas maravilhosas no meu caminho, mas foi necessário quebrar em mim esse orgulho, essa vergonha de pedir ajuda, de admitir que eu não estou bem, ou admitir que a situação, as circunstâncias ao meu redor não estão bem. Então não tenha vergonha, não tenha medo. É claro que na direção de Deus, a gente sempre vai estar falando com a pessoa certa. Sempre, sempre, sempre. Não duvide disso. Mas se você ainda assim sente insegurança, tem receios, ore a Deus. Peça a Ele para te mostrar, para colocar no teu caminho pessoas que vão te abraçar, abraçar a sua dor, abraçar o seu momento de vulnerabilidade e vão te estender a mão e te ajudar a passar por esse processo. Seja o processo de adaptação, ou seja os processos mais duros até, sabe? Financeiros, materialmente falando. Não tenha medo, não existe em pedir auxílio, em pedir ajuda. E se você mora aqui na região da Geórgia, ao redor de Polk County, você vai ser bem-vindo na nossa igreja. É uma igreja americana, não falam português, não tem legenda, mas para quem está se aventurando e quer aprender o idioma, né, nada melhor do que estar imerso na cultura, imerso no meio deles, conversando, se arriscando, mesmo que você não fale meia dúzia de palavras ainda em inglês. Não existe melhor maneira de aprender do que arriscar falar, mesmo falando errado, porque afinal é errando que a gente aprende, né? E graças a Deus na minha igreja a gente tem um time maravilhoso de pessoas que vão te acolher, vão te receber com muito carinho. E eu estarei lá, então não vai ser como eu quando cheguei lá e não tinha ninguém falando em português, zero português. Você tem uma vantagem, eu vou estar lá. Mas ainda assim, se você não mora aqui na região, não tem como vir fazer parte da nossa igreja, estar em comunhão com a gente, não existe. Procure uma igreja perto de você. Se você não fala inglês, com certeza você vai achar uma igreja brasileira, mas eu te aconselho a sair da bolha, sabe? Frequente dois tipos de igreja, a americana e a brasileira. Quando você se sentir confortável, se imerse ainda mais dentro da cultura americana. Isso vai te ajudar. Então, esses são os conselhos que eu tenho para te dar, conselhos que eu gostaria de ter recebido. Primeiramente, primeiro de tudo, orar. Orar sem cessar. Orar no começo, no meio, no fim. Sempre orar. Planejamento e organização, porque é muito importante. A gente tem que fazer tudo com decência e ordem, assim diz o Senhor. E ser forte, porque sim, as adversidades vão acontecer. As dificuldades vão bater à sua porta, porque a gente está nesse mundo para viver todas as fases da vida, e as aflições é uma delas. Mas seja forte e corajoso, porque assim diz o Senhor para você. E claro, não hesite em pedir ajuda, né? Sempre vai ter alguém para te estender a mão. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E obrigada ao Cláudio por ter sugerido esse vlog, esse vídeo, esse tema. E se você tem alguma sugestão, deixa aqui nos comentários que com certeza eu vou anotar e em breve eu gravo para vocês. Bye, bye. Até o próximo vlog.